Abra a tua Bíblia, por favor, no Salmos de número 31. Salmos número 31. Eu quero conversar um pouquinho sobre um texto, sobre o tema Vencendo a Angústia e a Tristeza. Salmos 31, eu vou ler vou ler dois versos apenas nesse início, verso 9 e verso 10. Quem abriu, diga amém. Davi foi o que compôs esses salmos. Diz assim: misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite, minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça por um instante. Querido Deus, nós te damos graça por estarmos na tua santa e gloriosa presença. Muito obrigado. E eu te peço que, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo esteja pairando sobre nós, andando, ministrando, curando, transformando, restaurando, fazendo a sua obra, fazendo o seu zouso, trazendo, meu Pai, a sua paz e alegria. Deus, que a partir de agora, em nome de Jesus, toda a voz do inferno ou da carne seja cessada e só a voz do teu doce Espírito Santo seja ouvida. E que nós sejamos boa terra para receber da tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Davi é um personagem muito interessante da Bíblia. É o segundo homem mais citado da Bíblia depois de Jesus. Em terceiro lugar vem Moisés. Davi era o grande rei de Israel. Davi é de onde vem a geração ou a genealogia dos reis de Israel. Portanto, Jesus, como o rei definitivo ou Messias definitivo, tinha que ser da linhagem de Davi, tinha que vir de Davi. Davi era um homem que não fugia de batalha, que não fugia de guerra, não fugia de luta. Davi era o homem que vencia gigantes. Davi era o estrategista político, estrategista militar. Davi tem vários adjetivos positivos na vida dele, alguns negativos, é bem da verdade. Deus não esconde na história dele, no que é registrado na Bíblia, as coisas negativas de Davi. Ele exalta as coisas positivas, mas ele registra as negativas, até para que a gente possa aprender com Davi na sua humanidade por inteiro. Mas Davi tinha uma das coisas negativas que a gente pode dizer da natureza dele. Ele tinha alguns problemas psicológicos. Eu consigo ver muitas vezes até uma certa síndrome de pânico nesse guerreiro, nesse batalhador, nesse vencedor, que às vezes até dentro do palácio, diante de toda aquela alegria e honra que ele deveria ter e exaltar, ele clamava: porque está batido a minha alma, porque você está aflito dentro de mim, estou cercado pelos meus inimigos, os meus amigos me abandonaram. Aquele homem que era acostumado com vitórias, acostumado a vencer, a ser um vencedor, tinha muitas vezes esse sentimento. Alguns desses sentimentos que vinham no coração dele tinha sentido, outros nem tanto, como a maioria dos sentimentos negativos que vem no nosso coração hoje. Muitos têm sentido, têm valor, outros são exagerados por nós. E esses salmos aqui, o Salmos 31, Davi fala, ciente ou não, verdadeiro ou não, exagerado ou não, ele fala desse tipo de sentimento, ele fala da angústia e da tristeza que de alguma forma está consumindo ele. Por definição, a angústia é causada por preocupações exageradas, por ansiedade, por preocupações com coisas que ainda não aconteceram ou que podem acontecer, que a gente vai gerando no nosso coração, isso vai crescendo uma angústia dentro de nós. No Salmos 38 diz também que o pecado gera angústia.
Então há duas coisas que geram essa angústia no nosso coração: preocupações, essa ansiedade toda, preocupação com o futuro, preocupação com o que pode acontecer, e o pecado também, o pecado escondido, aquilo que oculto, que a gente não traz para fora, que a gente não revela, causa essa angústia no nosso coração. E a tristeza é aquilo que, exagerado ou não, que a gente potencializou ou não, que aconteceu com a gente, que levou a gente a sofrer, e a gente traz como se fosse uma mala pesada nas nossas costas, cheia de tristeza, andando, e quanto mais a gente anda, mais pesado fica. Davi está se sentindo assim, ele fala: eu estou em desespero, Senhor, tem misericórdia de mim, a tristeza, ela está consumindo a minha vista, o meu vigor e o apetite. Aí tem o grande problema desse sentimento de angústia, de tristeza, porque ele vai consumindo a gente, e se a gente não trata, e se a gente não vence, se a gente não expulsa, se a gente não resolve, ele vai consumir mais e mais. E o salmista fala que ele consome, olha só, consome a vista, o vigor e o apetite. A vista, o vigor e o apetite. A vista tem a ver com visão, destrói a nossa visão de ver, por exemplo, a realidade, de ver os acontecimentos, ver a verdade. Muitas das vezes a pessoa me procura dizendo que está abatido com angústia, com sentimento, com ansiedade exagerada, e a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: olha, mentira a gente combate com verdade. Se esse sentimento que está sendo gerado no teu coração tem a ver com algo mentiroso, uma preocupação exacerbada, você precisa batalhar através da verdade, porque você tem que ter uma visão da realidade. Deus sempre leva a pessoa que está sofrendo na Bíblia a ter uma visão da realidade. Ele precisa cair na real, ele precisa ver o que está acontecendo, e a tristeza deturpa a nossa visão da realidade. E não é só a visão da realidade, é a visão que Deus tem da gente, a visão que nós temos de nós mesmos. A gente não consegue nos ver no espelho e ver o potencial que nós temos. A angústia deturpa essa visão, a tristeza deturpa essa visão, e a visão que Deus tem da gente. A gente começa a achar que Deus quer nos condenar, começa a achar que Deus não é um pai amoroso, começa a ver de uma forma totalmente diferente do que a graça e a Bíblia revela do que é Deus para conosco. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Segunda coisa que diz que consome o vigor, vai tirando a tua força física, força de reagir, força de correr atrás, força de correr atrás dos sonhos, e por aí vai, força de correr atrás do que é necessário, de batalhar, vai te tirando o vigor, e vai te tirando o apetite. Não apenas o apetite natural, porque a depressão também gera isso, a tristeza gera isso. Não apenas o apetite natural, mas o apetite de ter e de ver e de receber e de consumir as coisas que vêm de Deus. Eu perco o apetite da palavra de Deus, eu perco o apetite de estar na igreja, eu perco o apetite de estar em comunhão com a minha família, eu perco o apetite de estar em comunhão com as pessoas da igreja. Eu vou perdendo a vontade de consumir as coisas boas que Deus tem para mim. Esse é o poder da tristeza, que o salmista fala com muita clareza, que Davi fala com clareza. É o poder da angústia no meu coração. Ela vem para tirar a minha visão, o meu vigor e o meu apetite. O que é pior, a Bíblia ainda diz aqui, o salmista fala que pode atingir o meu corpo, aflige o meu corpo. Ele usa a expressão como: meus ossos se enfraquecem. Porque se tiver algum médico aqui, algum psicólogo aqui, vai concordar comigo que depressão, tristeza, angústia ataca inclusive o físico. A gente é fruto das emoções. Biblicamente falando, eu sou um espírito que contém alma e que contém corpo. O meu espírito precisa ministrar na minha alma e precisa ministrar no meu corpo. O meu espírito tem relacionamento com Deus, e a minha alma, onde estão as minhas emoções, precisa receber da ministração do meu espírito e do Espírito de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu quero conversar com você hoje que está nesse jeito.
ou você que conhece alguém que está desse jeito, ou você que futuramente estará desse jeito, porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, se tem uma coisa que é certeza na vida, e quem falou isso foi Jesus. Jesus deixou muito claro: no mundo vocês vão passar por aflições, por tristeza, por problemas, por um momento de angústia. Não é à toa que o salmista fala que o choro dura uma noite, mas ele também fala que a alegria vem pela manhã. Isso quer dizer que tristeza, angústia, por mais difícil, dolorido que seja, tem prazo de validade. Quero conversar com você que talvez está sem apetite para as coisas de Deus. Quero conversar com você que está sem vigor de correr, de batalhar, de correr atrás das coisas que Deus tem para você. Eu quero conversar com você que está com uma visão deturpada de quem é Deus e deturpada de quem é você para Deus, o mesmo da realidade, porque o salmista traz solução. Ele não fala só do problema, ele traz solução. A Bíblia é cheia de falar de problemas, ela traz problemas, mas ela sempre traz a solução para os problemas. A Bíblia é o livro mais completo que existe. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Então o salmista fala, vamos lá, no verso 14, mesmo Salmos de capítulo 31, mas eu confio em ti, Senhor. Veja, irmãos, é o mesmo salmista que disse no verso 9, misericórdia, eu estou desesperado, estou perdendo o vigor, estou perdendo a tristeza, estou perdendo a força, estou perdendo o apetite, eu estou perdendo a vista. Ele fala, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me pelo teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois eu tenho clamado a ti. Mais que os ímpios sejam humilhados e calados, fiquem no Sheol, fiquem no inferno. Ele vai ensinando aqui o que eu tenho que fazer para vencer essa tristeza, essa angústia, espiritualmente falando. A primeira coisa é muito óbvio, e por ser tão óbvio, a gente precisa falar sempre, porque muitas das vezes as coisas óbvias a gente não vai dando moral na vida, é ou não é? Por ser tão óbvio, a gente nem considera. Isso é muito óbvio, por que eu vou prestar atenção nisso? Mas é necessário na igreja, no púlpito, na pregação, você falar constantemente esse óbvio, para que entre dentro de você, para que entre na sua mente, entre no seu coração e se torne verdade na sua vida. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer para vencer a angústia, para vencer a tristeza, é confiar em Deus. Isso é óbvio, a gente precisa colocar em prática. Confiar em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais tudo ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Descansa no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. O seu Deus é o Deus que mais se preocupa, é a pessoa, é o ser que mais se preocupa com o seu bem-estar. Agora eu e você precisamos aprender a confiar nele. Eu e você precisamos aprender a confiar nele. Mesmo que eu não veja, aí entra o que a Bíblia define como fé. A certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. Mesmo que eu não esteja enxergando, até porque minha vista pela tristeza, pela angústia está deturpada, eu não consigo ver meio palmo na minha frente, eu preciso confiar em Deus. Deus é a minha salvação, a quem temerei? Se Deus é por mim, quem há de ser contra mim? Ninguém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? O Senhor é o meu pastor e eu preciso confiar em Deus. Meu irmão, você precisa confiar em Deus. Você precisa fazer essa oração: eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti, meu Deus. A segunda coisa que ele fala aqui, que ele ensina no que a gente leu, é declarar. E aí vem um paralelo, não é o paralelo, é o complemento do confiar em Deus. Eu preciso declarar o senhorio de Deus na minha vida.
um verso que eu já li várias vezes na Bíblia, porque eu amo o livro de Tiago, e leio o livro de Tiago, estudo o livro de Tiago, mas uma frase desse verso, uma frase desse texto de Tiago capítulo 3, que eu sempre li, nunca tinha parado para focar nela, e eu ouvi a bispa pregar, e ela falou sobre esse texto, me chamou muita atenção essa frase. Tiago diz que a minha língua tem o poder de incendiar o curso da minha vida. Tiago capítulo 3, se eu não me engano, verso 6, posso estar enganado. A Bíblia diz que a sua língua, Tiago gasta um capítulo inteiro para falar sobre a língua, e diz lá no verso 6, cadê? Incendeia todo o curso da sua vida, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, e aí incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Veja, irmãos, a sua língua tem o poder de determinar o curso da sua vida. Está em Provérbios, em vários textos, e Tiago fala com clareza, mas eu vou te dizer algo para você. Aprenda a começar a te abençoar, aprenda a declarar bênçãos sobre o seu futuro, aprenda a abençoar a sua família, verbalmente, saindo expressões, falando, mas eu vou te falar em nome de Jesus algo. O mais importante que você deve falar com a sua língua, o mais importante que você deve declarar profeticamente, o mais importante que você tem que declarar em todas as áreas da sua vida é o senhorio de Deus na sua vida, o senhorio de Jesus Cristo na sua família, o senhorio de Jesus Cristo nas suas emoções, o senhorio de Jesus Cristo nos seus negócios, o senhorio de Jesus Cristo sobre você. A segunda forma que você vence a tristeza é declarando que sobre ela o Rei da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Rei de toda a alegria, Jesus é a minha alegria, reina sobre ela. Você precisa aprender a fazer isso, irmãos, em todas as áreas, na tua casa, na sua família, onde você estiver, nos teus negócios. Jesus é o Senhor do meu trabalho, Jesus é o Senhor do meu negócio, Jesus é o Senhor da minha casa, Jesus é o Senhor dos meus filhos, Jesus é o Senhor do meu casamento, Jesus é o Senhor da minha igreja, Jesus é o Senhor do meu carro, Jesus é o Senhor da minha rua, Jesus é o Senhor dos meus vizinhos, Jesus é o Senhor do meu pet. Jesus é o Senhor. Vocês estão entendendo? E aí ele continua, verso 19, por favor, vamos lá. Como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que temem, e que à vista dos homens concede àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens, na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Davi vai ensinando que eu preciso, e Davi tinha essa tática, ele sofria com seus problemas psicológicos, ele sofria com seu pavor, ele sofria com aquela dor da alma que ele sentia, mas ele sabia o caminho de vencer, porque ele ministrava sobre ele mesmo. Vou repetir, definição teológica, definição bíblica: você é um espírito que tem um corpo e tem uma alma. Portanto, você pode ministrar cura a seu corpo, com o seu espírito de relacionamento com Deus, como você pode ministrar cura à sua alma, onde estão as suas emoções. Quem está me entendendo, diga amém. Então Davi começa a ministrar sobre ele mesmo, sobre o interior dele. É o que eu e você precisamos fazer. Primeira ministração que Davi faz: a bondade de Deus está disponível para todos aqueles que o temem. Tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. A bondade de Deus, o Gesed,
está disponível para você, está disponível para todos aqueles que o temem. A sua bondade não tem fim. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Mas eu não mereço mesmo não. Mas eu não fiz por onde, não fez mesmo não. Eu também não fiz, eu também não mereço. Eu sou um pobre pecador, miserável, cego e nu. Mas não é pelo que eu fiz ou pelo que você fez, não é pelo que você pensa ou deixou de pensar, não é a bondade de Deus está disponível a você, não é por causa de atos práticos seu ou porque você é uma pessoa bacana, não, é porque Jesus Cristo morreu numa cruz e ressuscitou, e assim me deu acesso, é pela graça de Deus, é por Jesus Cristo. É por isso que nós cantamos aquela canção que fala: o amor tem um nome, e o nome é Jesus. A bondade de Deus está disponível para você, porque Jesus está disponível para você. E ele continua: eu preciso ministrar sobre o meu coração que há o abrigo da presença de Deus. Existe o abrigo da presença de Deus, onde Ele me esconde das intrigas dos meus inimigos. Eu preciso dizer para mim: olha, existe o abrigo, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus. Existe um lugar onde eu posso me guardar. Salmos 37 diz que Ele me esconde debaixo das asas até que o mal passe. Debaixo das suas asas. Eu preciso dizer para mim mesmo: eu preciso ir para o abrigo do Senhor, eu preciso estar no esconderijo do Senhor, eu preciso estar onde Ele me guarda das intrigas dos meus inimigos. E as intrigas dos seus inimigos muitas vezes vêm para trazer mentira no teu ouvido. Vou te dar uma dica, para você falar para você mesmo: 90% das suas preocupações não vão acontecer. 90% das coisas que você tem medo, que te causa pavor, não vão acontecer. Um dia eu falei isso para uma pessoa e falei: mas tem os 10%, né, bispo? E quando tem os 10%, o que eu faço? Eu sei que eu posso me esconder no abrigo do Altíssimo, no abrigo debaixo da sombra do onipotente Deus, no esconderijo daquele que me guarda, que me protege das intrigas dos meus inimigos. Eu preciso falar isso para mim mesmo. Eu preciso falar para mim que há a habitação de Deus onde eu posso me esconder, há a igreja que eu posso recorrer, há o tabernáculo que eu posso estar, há o altar que eu posso tocar, ao óleo que eu posso receber. E óleo na Bíblia tem o significado de ação do Espírito Santo, mas também tem o significado de cura. Óleo na Bíblia também era remédio a ser ministrado. E segundo Davi, no outro Salmos, é na igreja que Deus derrama o óleo debaixo da barba do sacerdote, para que você seja curado. Eu preciso também, não quero passar do tempo, eu preciso saber que há ajuda. Se eu estou em tristeza e angústia, eu preciso dizer para mim mesmo: você pode buscar ajuda, tem ajuda para você, tem socorro e ajuda. Quando eu falo ajuda, não estou falando apenas de ajuda espiritual, que é a mais importante, eu estou falando de ajuda natural também. Muitas das vezes eu preciso procurar uma ajuda profissional, isso não tem problema nenhum. Muito pelo contrário, se você está doente, o que você precisa procurar, irmãos? Um médico. Não é o jornalista, não é o político, é o médico. Muitas das vezes eu preciso tomar uma atitude profissional, eu preciso ir atrás de uma ajuda profissional. Eu não entendo, às vezes, as pessoas, eu entendo, não quero dizer que eu não entendo, eu não concordo. As pessoas não quererem tomar um remédio se o médico diz que tem que tomar.
E eu estou falando de remédio que ajuda em curas emocionais, não apenas em físico. Se o médico está dizendo, olha, é melhor você tomar esse remédio, isso vai te ajudar, mas eu creio no poder de Deus maravilhoso. Querido, deixa eu te ensinar um negócio para você. Jesus cura, Ele pode curar você sobrenaturalmente, como Ele pode curar você através de uma cirurgia. Ele pode curar você instantaneamente, como Ele pode curar você através de remédios. Senão Ele não tinha inventado remédio, senão Ele não tinha inventado médico, senão Ele não tinha chamado Lucas, que era médico, para ser apóstolo, escrever 2 livros da Bíblia que a gente lê. Ora, senão Paulo não tinha dado tantos conselhos para Timóteo, cuidar do estômago dele. Toma um pouco de vinho aí para curar o seu estômago. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eu preciso saber que eu tenho que procurar ajuda. Então eu te dou uma palavra de Deus para você hoje. Se você está precisando de ajuda profissional, procure. Há bons profissionais, há homens e mulheres de Deus que se estabelecem e ministerialmente, às vezes nem sabem, dentro de consultórios. E o salmista continua dizendo no verso 23: amem o Senhor, todos vocês e os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá aos que merecem. Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. E ele termina com 3 frases de impacto para você. E aí, meu irmão, não tem jeito, você precisa. Eu não posso fazer por você, o seu pai e sua mãe não podem fazer por você, os seus filhos não podem fazer por você, os seus amigos não podem fazer por você, por mais que queiram fazer, por mais que tenham interesse, eles não podem, eu não posso, por 2 motivos. Primeiro, porque cada um tem seus problemas, que precisam ser resolvidos também. Segundo, porque a gente não pode mesmo. Levantar, muitas das vezes é necessário que você faça sozinho. Então ele dá 3 frases de impacto para você colocar no seu coração, para você sair dessa situação. Primeira, ame o Senhor. Amor é escolha, inclusive entre homem e mulher. Amor é escolha. Atração, paixão, talvez não é muita escolha. Você olha, se atrai, se apaixona, mas amor é escolha. Você escolhe quem você ama. Escolha amar o Senhor. Escolha amar o Senhor acima de todas as coisas. Escolha amar o Senhor mesmo que você não sinta que você deve fazer isso. Escolha amar o Senhor. Segunda coisa que ele fala é: sejam fiéis e santos. Sejam fiéis. Irmão, se tudo der certo, seja fiel. Se tudo der errado, seja fiel. Se você estiver triste, seja fiel. Se você estiver feliz, seja fiel. Se você estiver prosperando financeiramente, seja fiel. Se você perder o emprego, seja fiel. Se você for jogado numa fornalha quente, seja fiel. Se estiver super saudável, seja fiel. Se ficar doente, seja fiel. Seja fiel. A minha fidelidade a Deus depende de quem eu sou e quem Ele é, e não do que Ele pode fazer por mim ou o que eu posso fazer por Ele. E ele termina dizendo: sejam fortes e corajosos. Josué, no momento, talvez, era o momento mais difícil da vida dele, porque ele passou a vida inteira servindo um grande homem de Deus, um cara que falava com Deus face a face, como alguém fala com seu amigo. E Josué estava lá, ele não falava, ele não participava da conversa, mas estava ouvindo tudo, prestou atenção em tudo.
e viu Moisés levantar o cajado e o mar se abriu, o povo passar. Era menino naquela época, mas viu que quando Moisés, aí talvez seja a parte que mais fez impacto na vida dele, quando Moisés levantava a mão ele vencia a luta, quando Moisés abaixava a mão ele perdia, e de repente Moisés morre. Eu penso que Josué ficou extremamente abatido, a Bíblia dá a entender isso. E Deus aparece para Josué, capítulo 1, 5, 6, 7, 8, 9, texto maravilhoso, mas começa dizendo: meu servo Moisés morreu, verso 1 do capítulo 1. Essa é a realidade que você precisa encarar, essa vista, entendeu, Josué? Meu servo Moisés morreu, agora a bola está com você, Josué. E ele diz no verso 5: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. E a gente ama esse texto, né? Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Não é bom ouvir isso? Como Deus foi com Moisés, Ele vai ser com você. Ele não vai te deixar e nem vai te desamparar. Oh, glória a Deus, aleluia. É ou não é? A gente fica super, hiper, mega, ultra feliz com um texto desse. Mas tem o verso 6. Põe para mim aqui o verso 6 de Josué capítulo 1. Já está? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo. Seja forte e corajoso. Aí no verso 9, volta o verso 9 aí para mim agora. No verso 9 ele diz: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tem a sua parte, tem a minha parte, tem a minha parte de Josué. Josué, a sua parte é ser forte e corajoso. O profeta Ageu lança uma palavra para Zorobabel, o governador que estava reconstruindo o templo. Lança uma palavra para Josué, que era o outro, esse é outro Josué, que era o sacerdote daquela época, dizendo: olha, você vai reconstruir o templo. O profeta Ageu lançou essa palavra, continua, pega aí as madeiras, derruba as árvores, pega o ouro, você vai fazer um baita de um templo, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Essa era a promessa, glória a Deus. Aí Zorobabel falou: oba, beleza, e aí, o que eu tenho que fazer? Ageu escreveu: ser forte e corajoso, mãos à obra. Está escrito isso na Bíblia. Falou ao trabalho, né? É a mesma coisa. Seja forte e corajoso. Tem a sua parte, tem a minha parte. Seja forte e seja corajoso. Muitas das vezes a força que você precisa amanhã é para levantar da cama. Beleza, é isso. Levanta, toma um café, para quem gosta, lava o rosto, só dei conta disso, beleza. No outro dia, levanta, toma um café, lava o rosto e faz uma faxina. E no outro dia, levanta, toma um café, lava o rosto, vê o que faltou, limpa e vai na rua resolver o problema. Mas seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Seja forte e seja corajoso, porque você não vai se apavorar nem desanimar, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte, seja corajoso. Diga para o teu irmão que está do seu lado: seja forte, seja corajoso.